Queijeiros e queijeiras, você já ouviu falar nas bactérias Pseudomonas? Sim, são bactérias que aparecem nos queijos durante a fase da maturação. Ela é responsável por efeitos visuais nos nossos queijos. Então ela causa muito prejuízo para os bolsos dos produtores. E ela se manifesta como manchas. Eu recebi um relato de uma aluna da comunidade da Nildes pedindo socorro, porque estava acontecendo umas manchas nos queijos dela e ela não sabia o que era e como resolver essa questão. Então, atendendo o pedido dela, eu fui atrás, né, de estudar um pouquinho sobre esse caso aí, essas apresentações de mancha nos queijos. As manchas, elas podem ser Boa variáveis. noite, Nildes. Passando para te mostrar os queijos. Eu acho que eu vou ter que colocar eles na geladeira. Não sei qual que é a sua opinião. Eles estão querendo embolorar. É que eu acabei de lavar esses blorzinhos assim, ó, meio vermelhado, assim, ó, tá esquisito. E o que eu deixei na geladeira da outra vez não ficou assim. Aí o que que você me fala? Coloco na geladeira, continuo deixando eles assim. Agora eu acabei de lavar, sequei e virei. Tá querendo embolorar. Eu não sei se é normal, se não é. Tá vendo? É que saiu um pouco agora que eu lavei. Você falar pra mim que é normal, daí eu continuo. Senão eu ponho na geladeira, que daí eles acabam de secar lá. Eu vou estar passando para vocês aí fotos, tá? De alguns queijos com essa bactéria Pseudomonas, né? Nome difícil de falar, mas ela é uma bactéria bastante curiosa aí e assim, bastante difícil de se tratar. Ela é bem resistente. E o que que acontece? O porquê que acontece essa bactéria? Ela se manifesta como manchas fluorescentes, podendo variar de vermelhos, amarelos, a marrons, laranja, azuis, fluorescentes ou não. E assim, raramente elas podem ser rosas ou salmão também. São cores bem variáveis, né? E as cores até bonitas de se ver. Então, é uma contaminação de bactérias que elas começam a aparecer. Elas aparecem depois de 7 dias, né? De contaminação e ela geralmente, essa contaminação ela acontece e ela só vai apresentar em queijos de maturação, tá? Quando você tem ali uma produção de queijo, que você vai fazer a maturação, é onde elas apresentam, né? Então eu vou estar passando fotos aí para você estar acompanhando as variedades aí de cores, de formato aí dessa bactéria aí que é bem agressiva para os bolsos, né? Elas apresentam muitas vezes como você vai pegar ele, né? O queijo ele tá pegajoso, descolento, sabe? Descolando nos dedos. Essa é uma das apresentações dele de início. E também assim, ele exala um odor bem desagradável. Então assim, se você já tem seu queijo que tá colando aí no dedo e tá com cheiro bem ruim, tipo de ovo podre, então você já fica esperto aí que pode ser uma Pseudomonas, né? Essa bactéria aí bem agressiva. E também ele pode estar causando sabor amargo, principalmente na casca do queijo, tá? Só que tem um porém, essas bactérias, elas só atingem a casca dos queijos. Elas não entram para baixo, para dentro da massa. Elas só atingem ali a casca, deixando a casca feia, de cores feias, né? Sem assim o poder de você estar vendendo aí seu produto. Então o problema dela é esse, ela atinge a casca, deixando a sua casca aí bem feia, imprópria para o comércio, né? Essas bactérias é perigosa para a saúde? Não, ela não é perigosa para a saúde humana, tá? Porque ela só desenvolve na casca. Você lavou, escovou, tirou ali aquela sujeirinha, fez um toalhete no seu queijo, ele já pode ser consumido. E onde que a gente encontra essas bactérias? Geralmente em lugares com muita umidade, com muito oxigênio. E também ela se desenvolve muito no período das chuvas, onde fica muitas águas empoçadas, muitas umidade no tempo, né, no ar. Então ela se desenvolve mais nesse período de chuva, onde tem muitos lagos, muitas lagoas.
e ela gosta de lugar com muita oxigenação. Tipo, você tem uma geladeira ali com bastante queijo fresco, né? Aí você não abre ela para fazer a troca de oxigênio, porque a geladeira, a câmara fria, ela tem que ter uma troca de oxigênio diária, para que troca as respirações ali, os oxigênios, para que não haja esse tipo de contaminações e nem outros tipos de contaminações também. Assim, essas bactérias Pseudomonas, elas são catalogadas aí mais de 200 espécies dessa bactéria. Então, assim, muitas vezes é até meio difícil de saber exatamente. Então, as mais comuns são as cores fluorescentes, né? Que a gente já detecta de início. E assim, o pegajoso do queijo e o odor também. Essa é a mais fácil identificação que a gente consegue identificar aí em olho nu, né? Sem precisar ter que fazer um exame mais aprofundado do nosso queijo. As que a gente está encontrando aí, que são fáceis aí de identificar, elas são bactérias patogênicas que não causam prejuízo ou mal para as pessoas, para o ser humano, mas somente para o bolso, né, gente? Porque é um prejuízo muito grande quando a gente tem aí uma apresentação, uma infestação desse tipo de bactérias, porque ela é muito difícil de se controlar. Você vai lavar, vai fazer o toalete, vai mudar de local, colocar troca de oxigênio, mas mesmo assim você acaba tendo prejuízo. Até você fazer um controle dessas bactérias aí, o bolso já deu uma diminuída aí, né? Aí, que saiu do seu controle, do seu padrão, da sua padronização aí de produtos. Então fica bem difícil comercializar ele. Você não precisa jogar fora, descartar. Você pode estar utilizando para fazer queijo ralado, por exemplo, pão de queijo. Mas quando a quantidade é muito grande, é bem complicado de se resolver, tá bom? As Pseudomonas, elas podem se desenvolver também na geladeira, com temperatura aí 16, 28, podendo chegar até nos 32 graus. Essa é a temperatura que elas gostam, que acaba aparecendo aí essas bactérias aí nos nossos queijos. Temperaturas não abaixo, 28, 32, até na geladeira com temperatura de 15, 16 graus, elas se apresentam também. Então é bem difícil assim de prever. O certo é prevenir. Então, elas precisam de muito oxigênio, como eu já havia falado, muito oxigênio e o pH baixo. O pH tem que estar entre 4,5 para estar controlando elas, né? Que elas venham em lentidão. Então, o pH estando mais baixo, é bem mais fácil de controlar aí a produção. Então, fica aí um pouco alerta aí para você estar, você consegue ter controle aí do pH, fazer esse controle aí. As condições de fabricações e cura aí do seu queijo corresponde aí o pH mais baixo, protegendo aí os seus queijos aí dessa bactéria Pseudomonas, que até o nome já é difícil para falar, enrolar. E Pseudomonas, elas estão aí por todas as partes. Pode estar nas plantas, no solo, está nos seus utensílios que você faz a fabricação dos seus queijos também. Elas podem estar aí na sua queijaria. Então, é bem desafiador aí estar trabalhando com todo o cuidado para a gente estar assim, evitando que essa bactéria chegue na nossa queijaria aí e venha aí nos dar muitos prejuízos e trabalho aí para eliminar elas. Elas vêm também através da água, a água contaminada. É um dos mais prováveis índices de contaminação vem muito pela água. Porque às vezes você lava seus produtos, você até lava seu próprio queijo, né? E aí ela tá ali na água e já vai pro teu queijo. Inclusive água de nascente, porque a gente acha que a nossa água de nascente é a água melhor do mundo. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer a análise da nossa água aqui para queijaria, eu tinha por mim que era a melhor água que nós tínhamos e não deu. Ela deu imprópria para o uso. Então eu tive que fazer a cloração da minha água para estar utilizando aqui na queijaria. E isso aí, com certeza, já ajuda a eliminar aí essas Pseudomonas aí, a água clorada, tá? Então assim, cuida.
uma análise de uma água é muito importante para a gente também estar aí evitando contaminações. O Instituto de Levas na França mostra que todos os leites contêm esse tipo de germes, mas só quando a carga desses germes são bem elevadas, que as condições são favoráveis e ocasionam esses defeitos nos queijos durante o período de maturação. E como a gente pode prevenir, Nildes, essa doença? Começa lá pelo curral. Higienizar muito bem as tetas das vacas, né? Já é um início. Evitar que os animais fiquem em locais muito úmidos, com lama, alagados, né? Também assim, lavar frequentemente, né? Diariamente, toda vez que você utilizar ali a parte da ordenha, lavar toda a ordenha, cuidar ali com os utensílios da ordenha, as borrachas, porque elas podem ficar ali no lugar úmido, onde tem borracha também. Então são coisitas pequenininhas que a gente não dá nada, elas se escondem lá. Sim, esses germes, eles criam resistência ao contato prolongado com as moléculas e desinfectação com cloro, tá? Precisamos fazer a limpeza da sala de ordenha, água estagnadas, né? Lugares úmidos, lugares muito molhados. Como lavar os queijos, então? A gente não vai poder pegar os nossos queijos que já estão com problema ou aqueles que não estão com problemas e ir lá na torneira, qualquer água e lavar eles. Não, você precisa lavar ele com água fervida ou água clorada, tá? Então essas é uma das boas práticas que a gente pode estar aí adotando para nossa queijaria para estar evitando aí esses possíveis problemas. Muito complicado aí de resolver aí esses tipos de problemas, né? Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é evitar. E evitar não é tão difícil assim, já faz parte do nosso manejo do dia a dia, né? Lavar bem a ordenha, tratar a água, cuidar da higienização com os utensílios, até mesmo no curral. Então isso é uma boa prática de manejo aí, vai te fazer toda a diferença e vai te poupar aí de um prejuízo bastante grande aí, que além de prejuízo deixa a gente com o cabelo em pé, né? Porque as contas chegam no final do mês. E se a gente teve desperdício ou que seja perda de produção com esse tipo de bactéria, aí a gente fica bem desanimado. Atendendo aí um pedido de socorro de uma aluna da comunidade da Nildes, aí eu vou estar mostrando para vocês aí então um pouquinho aí do que eu encontrei sobre essa bactéria Pseudomonas. Ou bactéria, tem um nome difícil, né? Então tá bom, gente. Deus abençoe a todos.